E aí, turma, mais uma vez juntos para mais uma aula de Química. Que bom encontrá-los. Bom, nossa aula hoje é... Vamos corrigir isso aí? Melhorou agora. A nossa aula hoje é sobre cinética química. Nós estudamos no último capítulo, espero que você esteja seguindo a mesma sequência que nós, a termoquímica, a parte da química que estuda os calores envolvidos nas reações. Hoje entraremos na cinética química. A cinética química, como o próprio nome já induz, ela estuda a velocidade das reações químicas. Então nós vamos começar a diferenciar o que é uma reação rápida de uma reação lenta, de uma reação muito rápida, de uma reação explosiva, tão rápida que chega a ser uma explosão, a velocidade com que uma reação ocorre. Este é o objetivo da cinética química. É parte da fisicoquímica. A fisicoquímica tem a termoquímica, a cinética, depois vamos entrar em equilíbrio químico e eu preciso saber cinética para poder entrar no equilíbrio químico. E por fim, a gente vem lá na eletroquímica. Bom, então focando hoje na aula aqui de cinética, nós vamos compreender as velocidades das reações químicas. O que faz uma reação química ser rápida? O que faz uma reação química ser lenta, ou muito rápida, ou muito lenta? Tem reações químicas que levam alguns segundos para acontecer, outras levam anos para ocorrer. O que faz com que a velocidade sejam tão diferentes nas mais variadas reações químicas? É isso o que estuda a cinética química. Ao final do capítulo, nós já temos que saber calcular a velocidade de uma reação, baseado em alguns fatores. Você vai ver que a lógica é muito simples, desde que eu me atente e mantenha o foco na aula de hoje. Vamos para o quadro? Cinética química estuda as velocidades das reações. Uma reação química pode ser lenta ou pode ser rápida. O que determina a velocidade de uma reação química? Se você olhar aqui no quadro, nós colocamos um gráfico que já deve ser familiar para você. Um gráfico de entalpia pelo tempo de reação que ocorre. Observe, estou aqui no nível de energia dos reagentes da reação, chamado de entalpia dos reagentes. E no final, eu tenho os produtos desta reação e também o nível de energia deles, chamado de entalpia dos produtos. Lá na termoquímica, você aprendeu que este gráfico é o gráfico de uma reação exotérmica. Claro que não. Que bom que você observou essa falha. Este é o gráfico de uma reação endotérmica. Por que endotérmica? Endotérmica é a reação que ocorre absorvendo calor. E você observa pelo próprio gráfico que o produto tem mais calor que o reagente, tem mais energia, tem mais entalpia do que os reagentes. Se o produto tem mais entalpia do que os reagentes, é porque ao longo da reação houve absorção de calor. Portanto, uma reação endotérmica. Inclusive, você é capaz de calcular o ΔH, a variação de entalpia desta reação. É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Exatamente esse degrau de energia. Esse degrau de energia é o ΔH da reação. Isso era aula passada, capítulo passado, termoquímica. Por que eu coloquei esse gráfico aqui? Porque a velocidade da reação está diretamente relacionada a um fator, a um conceito que nós já vimos na termoquímica e que precisamos trazê-lo de volta para cá, que é o conceito da energia de ativação. Energia de ativação. Você lembra o que é isso? Energia de ativação é a energia mínima necessária que eu devo acrescentar aos reagentes para que a reação ocorra. A energia de ativação, representada normalmente por este símbolo, EAT, é a energia mínima necessária que eu devo acrescentar aos reagentes para que a reação ocorra. Olha para o gráfico. Aqui eu tenho o nível de energia dos reagentes. Este ponto, o ponto máximo de energia da reação, como que eu chamo ele? Como que eu chamo o ponto máximo de energia de uma reação química? É o complexo ativado. O ponto máximo de energia que uma reação química alcança, eu chamo de complexo ativado. Energia de ativação é exatamente a energia entre o reagente e o complexo ativado. Meus amigos, a velocidade de uma reação ela está diretamente ligada ao tamanho deste degrau.
o tamanho deste degrau de energia que os reagentes têm que ultrapassar. Quanto maior este degrau, quanto maior a energia de ativação, mais difícil será ultrapassar. Portanto, mais lenta será a reação. Se este degrau for pequeno, for fácil de ultrapassar, a reação ocorre com maior velocidade. Então eu já posso aí intuir que quanto menor a energia de ativação de um processo, mais rápido ele será, porque mais fácil é de ultrapassar este degrau. Neste sentido, eu introduzo dois conceitos muito importantes aqui para nós. O conceito do catalisador e o conceito do inibidor. Catalisador, preste atenção no conceito da definição de catalisador. Catalisador é uma substância que acelera uma reação química sem ser consumida. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumida. O que eu observo no catalisador? Primeiro, ele tem que ser obrigatoriamente uma substância. Então a luz, ela não pode ser um catalisador. Professor, mas eu sei de casos de reações que se eu incidir luz, a reação ocorre mais rápido. Verdade, é fato. É por esse motivo, inclusive, que muitos remédios, medicamentos, xaropes, você vai na farmácia comprar um xarope, normalmente eles vêm em recipientes escuros, porque a incidência de luz, se você colocar o medicamento num recipiente transparente, a incidência de luz pode fazer com que aquele remédio se degrade, alguma reação ocorra e o remédio deixe de ter efeito. Mas a luz não é um catalisador. Ela acelera a reação, mas pela definição de catalisador, e essa é uma questão que normalmente os alunos escorregam na prova, pela definição de catalisador, ele obrigatoriamente tem que ser uma substância. E luz é energia, nem matéria é. Então, muita atenção para esse detalhe. Catalisador é uma substância que acelera uma reação química sem ser consumida. Então, o catalisador, obrigatoriamente, ele tem que estar presente no ambiente antes da reação e ao final da reação também. Ele pode até entrar na reação, ser utilizado, mas ao final ele é obrigatoriamente devolvido. Se ele for consumido, ele não é catalisador, ele se torna um reagente. Ok? O outro conceito, está aqui no quadro, é o conceito oposto ao catalisador, é o conceito do inibidor. O que vem a ser o inibidor de uma reação química? Inibidor é uma substância que retarda, que diminui a velocidade de uma reação química, sem ser consumida. É a mesma lógica do catalisador, só que com um efeito contrário. O catalisador ele acelera a reação, o inibidor retarda a reação. É fácil eu entender, professor, por que alguém pode querer acelerar uma reação química. Estou numa indústria, por exemplo, numa indústria farmacêutica ou numa siderúrgica, e eu preciso produzir mais rápido para aumentar a eficiência do meu processo. Fato. E aí, para isso, eu uso um catalisador? Excelente! É para isso que servem os engenheiros químicos, para descobrir maneiras de acelerar o processo, tornando-o mais eficiente. Aumentando a velocidade é uma destas maneiras. E o catalisador é útil nesse sentido. Então quando que eu posso querer usar um inibidor? Por exemplo, se você for um vendedor de bananas. Banana. Sim, falei banana. Se você for um vendedor de bananas e quiser exportar a sua produção para a Europa, por exemplo, não é interessante para você que a sua banana amadureça no meio do caminho, dentro do navio. Então você vai tentar retardar o processo de amadurecimento das suas bananas. É importante que ela espere, aguarde chegar até o produto, até o destino final, atravessando o Oceano Atlântico dentro de um navio, chegando lá junto ao consumidor final, aí sim ela possa amadurecer. Então você vai buscar uma maneira de retardar este processo químico, esta reação química, que é o amadurecimento da sua banana. Um exemplo apenas de que sim, algumas vezes é importante eu retardar um processo químico. Bom, entendi o que é catalisador, é o que acelera, inibidor é o que retarda, diminui a velocidade de um processo químico. De que forma eles atuam? E isso é muito comum vir em prova. Olha comigo no quadro. A velocidade de uma reação química está diretamente relacionada
com o tamanho do degrau de energia que ela tem que vencer, a chamada energia de ativação. Quanto menor este degrau, mais rápida a minha reação ocorre. Sendo assim, o catalisador tem um objetivo. Cabe ao catalisador, cuja função é acelerar a reação, diminuir este degrau. Então é assim que um catalisador age. Uma reação normal, sem catalisador, ocorre desta forma. Se eu introduzir um catalisador neste processo, neste sistema, o catalisador vai acelerar a reação, aumentar a sua velocidade. Como que ele faz isso? Diminuindo o degrau de energia que deve ser superado, diminuindo a energia de ativação desse processo. Uma reação na presença de catalisador ocorreria dessa forma. Veja, o degrau de energia a ser vencido é menor do que na situação sem catalisador. Então, em amarelo, eu tenho aqui o caminho que a reação seguiria sem catalisador. Na presença de um catalisador, a reação segue este caminho, cuja energia de ativação é menor, cujo degrau energético a ser vencido é menor. Portanto, a sua velocidade aumenta, a reação ocorre mais rápido. E o inibidor? O que o inibidor faria? Eu tenho uma reação seguindo esse caminho vermelho, situação padrão, normal, na ausência de qualquer catalisador. Se eu quero que a reação retarde, aconteça numa velocidade menor, mais lenta, vou acrescentar um inibidor. O que o inibidor vai fazer? Ele vai aumentar o degrau de energia, dificultando os reagentes se tornarem produtos. O que acontece então graficamente? Esta reação passaria a ter um obstáculo de energia maior do que na situação comum. Então este caminho em preto seria a situação na qual a reação teria que ocorrer na presença de um inibidor, que reduz a sua velocidade. Então veja, o caminho padrão, em vermelho, sem catalisador, sem inibidor. Se eu introduzo o catalisador, a velocidade aumenta, portanto a energia de ativação do processo diminui. Se eu acrescento um inibidor, a energia de ativação desse processo aumenta. O obstáculo de energia que eu tenho que vencer para reagir é maior, então a minha velocidade diminui. Graficamente, é isto que acontece numa reação química na presença de um catalisador ou de um inibidor. Isso é muito comum de vir perguntando numa questão de prova. Então esteja ciente e aprenda a interpretar um gráfico, um processo químico que aconteça com catalisador ou com um inibidor. Outro conceito muito importante no estudo das velocidades das reações é o conceito de reação elementar e reação por etapas. É um conceito bem simples, porém que faz uma grande diferença quando eu vou lá analisar a lei das velocidades da reação. Então vem comigo para o quadro. Reação elementar. Reação elementar é aquela reação que ocorre numa única etapa. Reagente reage e produz o produto diretamente, sem intermediários. Um exemplo aqui, carbono reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico. Outro tipo, chamado de reação por etapas, o próprio nome já diz, reação por etapas é aquela reação que ocorre em duas ou mais etapas. Veja o caso aqui, NO2 reagindo com gás oxigênio, produzindo monóxido de nitrogênio e gás ozônio. Esta é uma reação que não ocorre em uma etapa direta, ela ocorre em duas fases. Primeiro, o NO2 se decompõe em NO, que é o monóxido de nitrogênio, e oxigênio elementar, oxigênio atômico. Este oxigênio atômico, por sua vez, extremamente reativo, encontra-se com o gás oxigênio, substância presente na atmosfera, reagindo e produzindo o gás ozônio. Se nós somarmos essas duas etapas, você observará que chegaremos na reação global. Então a reação ela é representada de uma maneira simples, direta, como sendo resultado das suas duas etapas. Nós temos então um exemplo de reação que ocorre por etapas. Reação elementar acontece numa única etapa. Reação por etapas acontece em duas ou mais etapas. Isso será fundamental na análise da velocidade, por quê? Numa reação por etapas, a etapa lenta será aquela que definirá a velocidade do processo global. Vou repetir. Na reação por etapas,
a etapa lenta é a que define a velocidade do processo global. Parece óbvio. Enquanto a etapa lenta não termina, o processo inteiro não termina. Neste exemplo do quadro, a primeira reação é a reação lenta, é a etapa lenta. A segunda é a etapa rápida do processo. Essa etapa não será concluída enquanto a primeira, que é lenta, não termina. Então, é a etapa lenta que define a velocidade da reação global. O que nós estamos estudando não é exatamente velocidade das reações? Pois bem, eu preciso saber quem são as etapas, qual é a etapa lenta, qual é a etapa rápida, para saber qual é a velocidade da reação final. Por isso é importante eu saber o conceito de reação elementar e de reação por etapas. Bom, e para encerrar essa nossa primeira aula de cinética química, vou te apresentar alguns conceitos que você vai perceber o quanto a nossa química é louca, é paranormal, como já diria o poeta MC Biel. A química é louca, é paranormal, do além, eu desci pro seu corpo sem ter manual. Vem que vem, te liguei telefone, deu caixa postal, mas eu não esqueci, eu fiquei balançado com teu visual. É isso mesmo. Bom, os conceitos que eu tenho a apresentar agora são muito simples. Primeiro, que fatores afetam a velocidade de uma reação química? Já que eu estou estudando a velocidade das reações, o que afeta a velocidade? O que aumenta? O que diminui a velocidade de uma reação química? E depois, a teoria das colisões. A teoria das colisões, ela explica como, por que, quando uma reação química ocorre. São conceitos teóricos bem simples, mas que se você entender e guardar para você esta lógica, você vai compreender todos os fenômenos químicos que você vai estudar daqui para frente, inclusive ajudando a compreender o seu mecanismo de reação. Entendendo, portanto, se ele é um fenômeno rápido, um fenômeno lento, muito rápido, explosivo ou muito lento, tá? Então, fica de olho, são conceitos, repito, simples, bem superficiais. Muitas vezes você vai achar, mas como é lógico isso? Pois é tão lógico que a gente não presta atenção quando vai analisar uma reação química. Vamos então lá para o quadro e começando com fatores que afetam a velocidade de uma reação química. 3 fatores. Tem mais, evidentemente, mas eu listei os 3 principais. O que afeta a velocidade de uma reação química? Primeiro, a concentração dos reagentes. Evidentemente, para uma reação química acontecer, eu tenho que ter os seus reagentes. Quanto maior a presença desses reagentes, maior a chance da reação química acontecer. Então, a concentração do reagente, ele interfere na velocidade da reação. Quanto mais reagente eu tenho presente num determinado ambiente, maior a chance da reação química acontecer. Então, eu já posso concluir intuitivamente que quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a minha velocidade de reação. Vou até destacar aqui. Quanto maior for a concentração, maior vai ser a velocidade do meu processo. Maior a chance dos reagentes se encontrar, então maior a chance da reação acontecer. Segundo fator que afeta a velocidade da reação química, segundo fator, é a superfície de contato. Superfície de contato. Se eu tenho uma maior superfície de contato entre os meus reagentes, eu tenho uma maior chance de eles se encontrar, portanto, de eles reagir. Sabe um exemplo bem simples? Um fenômeno que ocorre, você pode fazer em casa. Você pega um comprimido de Sonrisal, põe num copo com água para dissolver. E num outro copo ao lado, você pega um outro comprimido igual, mas em vez de jogar na água inteiro, você parte ele em pequenos pedaços e joga na água. Você vai observar que o comprimido que você quebrou em vários pedaços vai dissolver mais rapidamente que o outro que você colocou inteiro. Por quê? Por uma razão simples. No segundo caso, onde o comprimido estava quebrado, a superfície de contato entre o Sonrisal e a água era maior. A chance das moléculas de água e do Sonrisal se encontrar era maior. Portanto, a velocidade da reação também foi maior. A reação ocorreu mais rápido. Superfície de contato, então, é um fator que afeta a velocidade de uma reação.
Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Mais rápido essa reação ocorre. Sabe o outro exemplo? Sua mãe sabe cinética química. É um fenômeno físico, mas serve como exemplo. Quando a sua mãe lava o seu lençol da cama e ela põe no varal para secar, ela não põe o lençol dobrado. Ela estica o lençol e põe no varal. Por quê? Porque sua mãe estudou cinética química e ela sabe que, no caso, mesmo sendo um fenômeno físico, quanto maior a superfície de contato entre o lençol e o outro reagente, quem é o outro reagente? A luz do sol, o vento. Quanto maior a superfície de contato entre o lençol molhado e o vento e o sol, mais rápido ele vai secar. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a minha reação. Terceiro fator que afeta a velocidade de uma reação é a temperatura. Lembre e pense em temperatura como grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Essa é a definição mais básica de temperatura. Ela mede o grau de agitação das minhas moléculas. Pois bem, quanto maior a temperatura dos reagentes, maior o grau de agitação deles, maior a chance de eles se encontrar, maior a chance de eles reagirem. Esta é uma regra geral, é evidentemente que há exceções, mas essa visão você pode ter de maneira genérica. Quanto maior a temperatura de um sistema, normalmente, maior a velocidade da reação, porque aumenta o grau de agitação das moléculas, aumenta a chance de elas se encontrar e reagir. Estou falando muito de encontro, estou falando muito que para a reação ocorrer, as moléculas têm que se encontrar. Parece óbvio, mas o nome disso é teoria das colisões. A teoria das colisões, ela explica que para que uma reação aconteça, para uma reação ocorrer, é necessário que 3 coisas aconteçam simultaneamente. Não basta uma. As 3 coisas têm que ocorrer. O que diz a teoria das colisões? A teoria das colisões, repito, é um conceito muito simples, mas se você entender a lógica dele, clareia para você a lógica dos processos químicos. A teoria das colisões fala o seguinte: para uma reação química ocorrer, é necessário que, primeiro, olha no quadro, os reagentes se encontrem. Parece óbvio. Se eu tenho um reagente, outro reagente, se eles não se encontrar, a reação não acontece. Fato. E isso está dito na teoria das colisões. Para uma reação ocorrer, é necessário que os reagentes se encontrem. 2. Este encontro tem que ser... Vou sair da frente. Este encontro tem que ser efetivo ou frontal. Então vamos lá. Os reagentes têm que se encontrar. Este encontro não pode ser qualquer encontro. Não pode ser um simples esbarrão. Molécula 1, a outra molécula de outro reagente. Não é necessário apenas... Não basta apenas que elas se esbarrem, que uma dê uma raspadinha na outra. Não! O encontro tem que ser efetivo. O encontro tem que ser frontal para que a reação aconteça. E mais que isso, segundo a teoria das colisões, para que uma reação química ocorra, é necessário que, primeiro, os reagentes se encontrem. Esse encontro tem que ser efetivo, ou seja, frontal, não pode ser só de raspão. E terceiro e último, este encontro efetivo tem que ocorrer com energia suficiente para o choque entre as moléculas ocorrer, portanto, a reação acontecer. Não basta dar uma encostadinha. Para a reação acontecer, tem que ser um choque entre as moléculas. Essa é a teoria das colisões. Lembra dela? Para que uma reação química ocorra, é necessário que os seus reagentes se encontrem, que o encontro seja frontal, com energia suficiente. Agora parece que fica meio óbvio para mim. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior as chances de eles se encontrar, maior a velocidade da reação. Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior a chance de um reagente encontrar o outro, já que a superfície de contato é maior. Então aumenta a chance da reação acontecer, aumentando, portanto, sua velocidade. Se eu aumento a temperatura de um sistema, eu aumento a energia de suas moléculas, então aumento a chance deste encontro, ao ocorrer, ocorra de maneira frontal, com energia suficiente para reagir. Lembra do conceito da energia de ativação? Não basta apenas que 2 reagentes estejam se encontrando. Eles precisam se encontrar com a energia mínima para que a reação ocorra.
senão a reação não acontece. Esta é a teoria das colisões e ela vai ser muito útil para você compreender os processos químicos daqui para frente. E quando eu apresentar para você um conceito que é o conceito da lei das velocidades das reações. Esta é uma próxima aula de cinética química que eu espero você aqui para a gente continuar o nosso estudo. Combinado? Até a próxima!